Salve, salve galera! Estamos começando o nosso Hoje Esporte Clube nesta semana que, no último programa eu tinha falado, hein? Queria vir leve, trazendo boas notícias e por incrível que pareça, só o Coelhão que decepcionou. O resto, Cruzeiro e Atlético, fizeram o dever de casa e a gente está aqui para poder falar desses bons resultados e projetar essa próxima rodada. E comigo aqui, meu amigo Michael. E aí, Michael, beleza? Beleza. Voltando aqui para bater esse papo com a gente. E uma estreia no programa, o nosso parceiro Pedro Melo, do Jornal Hoje em Dia. E aí, Pedro, beleza? Tudo bem. Um prazer estar aqui, né? Falar um pouquinho aí de futebol. E é esse aí, esse cara conhece muito, viu, galera? Então o Pedro tá aqui com a gente hoje pra gente debater sobre essas rodadas do Campeonato Brasileiro. E vamos começar falando do nosso querido Galão da Massa. Só que antes de falar da vitória contra o Cuiabá, deu aquela pisadinha na bola lá contra o Botafogo, hein? O time jogou mal pra cacete. Jogou mal, tomou aquela ferrada pra cima do fogão, hein? E sem Tiquinho Soares, né, Maicon? Exatamente. O Botafogo que poupou alguns jogadores, né, que vinham ali de uma sequência de muitos jogos. O Atlético fez o pior jogo dele no Campeonato Brasileiro, uma apresentação muito ruim, mas deu a volta por cima, né? Quarta-feira contra o Cuiabá foi um time mais eficiente, um time mais inteligente, tem bons jogadores, né? Então, acredito que o Atlético aprendeu muito com aquele jogo contra o Botafogo. E uma volta por cima em grande estilo, porque a gente teve, finalmente, Pavon, Hulk e Paulinho marcando os gols, né, Pedrão? Aí é o ataque aí que todo atleticano, acredito, que sonhe, né? Que entrose ali para finalmente ajudar o Galo aí nas vitórias. O Pavon vem numa crescente, já está sendo pedido há muito tempo aí como titular, fez um ótimo jogo. Depois, contra o Botafogo, já não foi uma coisa muito boa, mas tá aí, numa crescente, é o ataque aí que todo atleticano deseja. E detalhe que o nosso querido Hulk, até que enfim, tirou aquela zica daqueles pênaltis que estavam meio que vai, não vai, balançou a rede, fez o dele de pênalti, e o Paulinho, meu xará, acho que ele tomou aquele salzinho, banhozinho de sal grosso, tirou aquelas encostas, aquele trem impregnado e conseguiu fazer o gol. Tanto é que na foto do seu xará, do Pedro Souza lá do Atlético, mostra o Paulinho lá, limpando a alma, lavando a alma, porque tinha que lavar, né? Tem que voltar a fazer gol, né, mãe? Foi o jogo da reviravolta para muitos jogadores, né? Não só para o Paulinho, até para o próprio Pavon também, que fez um partidaço. O Hulk, que deu assistência, fez gol. E fez gol de pênalti, né? Tava aí numa certa briga, né? com as redes nas cobranças de pênalti. Então é um jogo para dar confiança pro Atlético e também pro Cudê já dar uma acertada no esquema, porque jogou com 3 zagueiros contra o Alianza, foi bem. Jogou com 3 zagueiros contra o Cuiabá, também foi bem. Então talvez seja por aí o caminho desse time do Atlético. É justamente o que a gente vem sempre comentando aqui, né? Quando entram os laterais do Atlético, Pedro, a gente fica naquela assim, se entra o Rubens, que saudade do Dodô. Exatamente. Se entra o Dodô, que saudade do Rubens. Na direita a mesma coisa. Mariano e Saravia. Saravia, porque ali é uma via também, né? Por isso que é o Saravia. É uma via que ele arruma ali. Quando entra os dois, é uma lástima aquele setor defensivo do Atlético que sobrecarrega para todo mundo. E aí com 3 zagueiros, e para esse jogo contra o Inter, que é o próximo adversário, se ele mantiver, vai ter uma coisa ainda melhor, porque Maurício Lemos está de volta. Então, ou seja, pode ser Lemos, Gemerson e o Fux para poder fazer o trio também, que como tem o trio Ternurinha no ataque, pode ter esse trio Ternurinha da zaga também, que tem tudo para ter um bom desempenho, né? Sem os laterais. O Fux vem aí cada vez, quem sabe, aí garantindo um espaço no time, né? Fez uma boa atuação contra o Cuiabá, que não é muito parâmetro, né? Vamos falar Cuiabá aqui, né? Mas nós vamos falar do Cuiabá um pouquinho mais pra frente também, que, complicou o outro time mineiro, mas o Fux vem aí de boa as apresentações. Eu acho que é legal citar também Nathan Silva, né? Que estava fora do time, fez aí uma partida segura. O torcedor questiona o Nathan Silva, mas fez aí uma partida segura, então é importante
para o setor defensivo ganhar confiança, né? Que é uma parte tão importante aí, até do próprio esquema do Kudê. Então, assim, uma partida para dar aí confiança. E projetando esse jogo contra o Inter, se ele mantiver essa filosofia, essa história dos 3 zagueiros ali, provavelmente o meio-campo também não vai ter tanta novidade, porque o Otávio continua fora, o Alan continua fora, o Batalha deve ser o cara ali para fazer a volância com o Patrick e de repente o Johan, que também foi bem contra o Cuiabá, pode ser o grande nome aí para permanecer. E tem um grande detalhe nesse jogo, né? O Inter vem todo rebentado. Rebentado no sentido de que a pressão lá tá gigante, mandaram o preparador físico embora, achando que a culpa é só da física. E se perder, ô Maicon, eu acho que a casinha do Mano, o Mano acho que vai trilhar o mesmo caminho desse preparador físico aí, hein? A situação lá não tá boa pro Mano Menezes, mas acredito que ainda não... Você acha que ele vai segurar? Porque apesar que são 2 jogos fora, né? Ele tem o Atlético e depois o Atlético Paranaense, se eu não me engano, né? Isso. Tem o América antes, né? Pela Copa do Brasil. Tem o América antes também pela Copa do Brasil. Então, é verdade, o América pode salvar o Mano. Mas acho que o que ajuda aí também é a falta de técnicos no mercado, né? Mas aí... Se você demite um Mano ali, quem que você traz? Será que eles teriam o famoso respaldo, para não falar culhão, do de Cuca? Buscar o Cuca ou até mesmo o Rogério Ceni? São aí nomes até com filosofias diferentes do próprio Mano, né? E são 2 nomes do mercado que provavelmente são hoje os nomes que estariam, vamos colocar assim, na prateleira de cima do futebol, seria Rogério Ceni e Cuca, apesar... O Cuca eu acho que é muito difícil ele assumir Cuca um time agora, até para ele Brasil... definir a situação dele, né? Eu acho até errado colocar ele num time agora para ele esclarecer toda a situação. Mas o Rogério Ceni vem aí de um trabalho questionado no São Paulo, né? Ali tem ali suas qualidades. Né? Mas é o São Paulo. O negócio é justamente esse. Mas seria aí o primeiro time grande que o Rogério Ceni assumiria fora do São Paulo, né? Que é a casa ali que ele tem todo o respaldo. Então aí seria até uma aposta. Ele já dirigiu o Cruzeiro. Verdade. Estava naquela... Mas vamos colocar que ele dirigiu e não. Porque a gente sabe que os bastidores ali impediram dele fazer qualquer coisa no Cruzeiro. O trabalho do Rogério Ceni que a gente pode avaliar, pelo menos eu acho que vocês vão concordar comigo, é o Fortaleza e o próprio São Paulo. Acho que o Cruzeiro foram menos de 10 jogos, se eu não me engano. O Flamengo também, campeão brasileiro. Verdade. O Flamengo eu tinha esquecido, hein? Verdade. Então, peraí. Então, já é outro patamar. Então a gente já tá trazendo o Rogério Ceni de novo para um cenário possível para o Inter. Porque o Inter tem jogadores novos, que o Rogério sabe trabalhar e gosta de trabalhar com esses jogadores novos, e tem aqueles carinha lá, os veteranos, que conseguem segurar uma bronca. O que falta, de repente, é uma organização. Mas isso tudo a gente está falando se o Atlético se impor realmente, fizer o dever de casa e passar por cima do Inter. Que nesse momento agora é atropelar. É pra jogar, pra atropelar. É pra ganhar confiança, né? Não, além de confiança, tem que atropelar. Os caras estão todos destruídos, filho. Tá? A torcida foi lá pro aeroporto e pressionou todo mundo. Então o que você tem que fazer? Aproveita da ocasião e mata os caras, no bom sentido, né? Porque hoje é difícil falar muitas coisas. Mas atropelem os caras no futebol. Joguem pra poder vencer e vencer com muitos gols. Pro Hulk voltar porque hoje ele tem 3 gols no campeonato, tá 2 atrás do Tiquinho, que foi o adversário deles lá na penúltima rodada. Então a chance até do Hulk voltar a mostrar que Paulinho pegar confiança de vez, né? Confiança, mas eu falo muito do Hulk porque eu acho que o Hulk é a referência do Atlético nesse time do Cudê. Sim, exatamente. E o Atlético volta ao Mineirão, né? E volta ao Mineirão. Mesmo com aquele gramado também que eu vou te falar, viu? Pelo amor de Deus, que a porrada de areia que eles jogaram lá e no intervalo, né? A Globo mostrou, pra quem acompanha os jogos pelo Premiere ou pela Globo, deu pra ver lá, ó, carinha com um baldezinho lá, ó, batendo só o pezinho, tampando a areia ali, que quase rebenta o Machado. Sim.
O Machado teve uma hora que ele chega para tentar frear, o pé dele fica preso. E dá pra ver a areia subindo, Dá né? o menino do Inter também, o zagueiro do Inter, não lembro se foi o Nino. Teve Do Fluminense. Do Fluminense. O zagueiro deles teve um lance que ele foi para tentar frear dentro da grande área, que é a pior área que fica atrás ali onde a Máfia Azul, eu acho que é a loucura também, né? Não, é setores inversos, são então setores é a Máfia inversos. Azul que fica ali. Do setor amarelo. O setor amarelo atrás ali, aquele ladinho. A torcida sabe ali, quando eu tô falando ali, ó, aquele ladinho que a torcida, a Máfia Azul fica ali, ó. Que é onde acontecem os shows, né? Onde que é onde o palco. acontecem os shows, aonde tem aquela área ali, tava, nossa senhora, pelo amor de Deus. Nem meu quintal, que eu que arrumo lá em casa ali, fica tão ruim, filho. Os carinhas da prefeitura que fazem um ótimo trabalho limpando as ruas da nossa querida cidade aí, ó, podia ter ido lá e ter feito uma coisa bem melhor, porque tava que pasto, que trem horroroso aquela área ali. Tem como jogar a bola ali não, que pode ser um grande problema pro Atlético também. Tomara que não, mas pode ser um problema. Que é um time mais técnico, Muito né? técnico. Bom, mas enfim, o Atlético precisa pontuar, porque já foram 15 pontos disputados 15 e o Atlético conseguiu menos da metade, né? Sim. 7 pontos. Então é vencer o jogo, ficar ali na parte de cima da tabela, o adversário vem muito fragilizado, a equipe vem de goleada, o Atlético vem de goleada, então tem tudo para conquistar esses 3 pontos aí diante do Internacional. E aí, além disso, a gente também vamos projetar um pouquinho mais a semana, porque na outra sexta a gente faz um apanhado geral, porque no meio de semana também tem Copa do Brasil para essa galera. E nada melhor pro Atlético também do que sai do Inter e pega quem? Pega Corinthians. Quem? O Corinthians. O Corinthians de quem? Mano Menezes, do Vanderlei Luxemburgo. É tanto assim que a gente já vai, né? Vai pegar quem? Vanderlei Luxemburgo. Novamente no Mineirão, né? E novamente no Mineirão. E, gente, Corinthians, Luxemburgo, tem prato predileto pra poder meter uns 10-0, não tem? Tem, Pedro? É um time que aí tá totalmente instável, né? Pegou Instável? Nossa, instável é meu pensamento aqui. Pegou aí o líder do campeonato e não viu a cor da bola praticamente, né? Não viu nada. O Botafogo ali jogando muita bola. Méritos do Botafogo, mas também deméritos do próprio Corinthians que não soube jogar, né? Então, assim, é uma sequência boa aí pro Atlético de adversários grandes, só que aí em fases complicadas, né? Então é uma boa oportunidade aí do Atlético emendar de vez no ano. E lembrando que antes de pegar o Atlético, o Corinthians pega um clássico, né? Que é contra o São Paulo, né? São Paulo. Com o Dorival, que conseguiu ajeitar a casa, tá ajeitando o setor defensivo, que era um problema. Exatamente. Tá conseguindo acertar o time, né? Exatamente. São Paulo que vem de empate, né? Contra o Fortaleza lá no Castelão, lá em Pedreira. Tá com a confiança lá em cima. O Dorival vai acertando o time aos poucos. Vai ser páreo duro para o Corinthians. E pode ser o fiel da balança para quarta-feira. Porque se o Corinthians ganha de São Paulo, vem com confiança para o Mineirão. Mas se perde também, vem bastante. Que é o mais provável. E um ponto interessante é que naquela conversa que o Luxemburgo teve com as torcidas, eles deram ali 10 jogos, né? O Luxemburgo pediu 10 jogos aí de paciência para ele arrumar o time e depois dessa derrota aí contra o Botafogo, a torcida falou que não tem mais o prazo de 10 jogos, né? Já vão começar a cobrar e fazer protestos novamente. Então aí o Corinthians num momento conturbado novamente. Ou então para ficar bom, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai acessar o nosso portal hojeemdia.com.br, barrinha de esportes, vai lá na abinha do Atlético, você vai ter todas as informações deste jogo contra o Inter e também, durante a semana, após o jogo, a gente já começa a projetar tudo desse confronto contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Então não perde a chance não, vai lá, acompanha tudinho dessa programação do Atlético, desses 2 jogos que tem pela frente aí. E aí na outra sexta-feira a gente vem com os resultados, com certeza, com o Galão massacrando esses camaradas, nossos amigos, hein? Derrubar 2 de uma vez? Você derruba Mano e depois derruba Lucha? Ai, papai, me dê, papai. Vai ser uma coisa boa, hein? E aí a gente vai, como a gente falou, vou puxar aqui, viu, Pedro e Marco? Como a gente falou do Cuiabá, nós vamos falar do América. Nossa. Nós vamos falar do América.
presta atenção. Como eu quero uma explicação aqui pra vocês dois. Como que o América consegue perder pro Cuiabá no Independência? Como? Porque eu vou te falar, o Cuiabá consegue ser pior do que o América. Pior do que o América. Agora, ô Maicon, como que até 30 e sei lá quantos... 39, né, do segundo tempo, o América ganhando o jogo com o time morto também. Começou a morrer ali que só Jesus na causa. Como que consegue tomar 2 gols para aquele time do Cuiabá e ainda perde o Cavicchioli com o Avelar que tava lá, ó, todo mancando, teve que ir pro gol, não tem culpa, tentou pular na bola ali, se consegue fazer aquela defesa ali era um milagre. E o América perde um pênalti naquele jogo ali, que pelo amor de Deus, né? Nem pênalti foi. Aí o lance pra mim, aquela de falar que o seu xará, o Mikael, um xará meio parecido, o Mikael fez uma barreira pra atrapalhar, aquilo ele é balela. No lance, né? Aquilo ele é balela, atrapalhou nada. Só que o pênalti também não ia ser. Aí ia ser mais feio ainda. Como que consegue, Michael? Como? Me fala. O time desligou, né? Desligou não, o time... Já tá desligado há muito Deus, tempo. Né? Se não tocar ali uma chaleira ali, o trem não vai acender não, pai. Ô Paulo, quando a fase é ruim, dá tudo errado. Porque o time faz um gol contra e o cara acerta uma falta daquela que se ele treinar a semana inteira não faz. Mas se eu te falar que é mais mérito, mais demérito da falta de um goleiro do que o mérito dele, você sabe por quê? Porque a falta não foi tão bem batida, a sorte é que ela passou pela barreira. Era o único desafio do cara, era passar a bola pela barreira. Passar pela barreira. Passou pela barreira e ia ser gol. E não é culpa do Danilo Avelar, né? Não é culpa. A culpa, depois você falar, eu vou falar a culpa de quem pra mim? Pode concluir seu pensamento. O time não jogou bem, não achei que o América fez um bom jogo contra o Cuiabá. O Mancini vai ter um desafio imenso daqui pra frente, porque ele conseguiu um empate fora de casa agora com o Bragantino, mas tem uma sequência dificílima, porque é Cruzeiro, Fortaleza e depois o Botafogo no Rio de Janeiro. Com o Inter no meio do caminho aí pela Copa do Brasil. Com o Inter pela Copa. Mas aquela questão, em outras competições, o América tá indo bem. Conseguiu empate com o Milionários lá na Colômbia, na Copa do Brasil também. Então parece que o negócio é no brasileiro mesmo, né? Então, assim, o desafio é muito grande, o time se despadronizou de uma hora para outra, você não vê mais padrão de jogo no América, a defesa muito mal, batendo cabeça todos os jogos. Se não é o Aloysio lá na frente para fazer gol, ninguém mais faz gol no América. Então, assim, a situação é difícil, mas assim vai ter que sentar com esse time, a diretoria, para poder colocar a casa em ordem, para poder restabelecer essa confiança, porque o América, pelo time que tem e pelo que estava fazendo, não deveria estar na lanterna do campeonato. Mas aí é que vem, meu nobre amigo Michael. Companheiro Pedro, eu vou te dizer, para mim a culpa é justamente do Campeonato Mineiro. Você sabe por quê? Iludiu demais. Você colocar Ale, Benítez e o Juninho no meio-campo, nós aqui, o programa, se você pegar os primeiros programas, a gente elogiou, foi muito o meio-campo do América. Não, que não precisa de mais nada, é Ale, Juninho, Benítez, Ale, Juninho, lacatica. A gente colocou isso como sendo o top dos tops, e aí vem o brasileiro, vem time forte e mostra pra gente que a gente estava totalmente errado. Por quê? Quem marca? Sim. Não tem marcação, Pedro. Os caras já não aguentam fazer. E é um time que já tá com a idade acima. É um time que tem... O Leclerc, que tá curtindo uma folga merecida hoje, fez uma matéria pra gente, onde a gente levantou só o titular do América. O time titular do América, a média bate 28,5, se eu não me engano, a idade. É muito alta. Sim. Aí chega no segundo tempo, e aí na matéria também do Leque, você entra lá, hojeemdia.com.br, barrinha de esportes, abinha do América, procura lá pra você ver. A maioria dos gols que o América vem tomando, segundo tempo, Pedro. Por quê? Porque o time velho, cansado. E aí o nosso querido Mancini não colocava os meninos que subiram, que poderiam ser as alternativas. Vice-campeões da Copa do Brasil. Vice-campeões da Copinha. Não coloca. E aí, Pedro?
Como é que ganha? Aí chega lá contra o Bragantino, o que ele fez? Colocou o Renato para jogar. Que era um destaque da Copinha. O que o América fez no segundo tempo? Quando o Renato entrou, o time começou a ter velocidade, conseguiu empatar o jogo. Sim, é um momento aí que nem a gente citou aqui, do meio de campo, que não é dos melhores, né? O próprio Mancini, em coletiva, após o jogo do Cuiabá, falou que o Juninho não vive um grande momento, né? Falou que ali já conversou com ele e disse que não tá na melhor fase. O Juninho aí, que é referência do América por muitos anos. Então talvez aí seja o momento ideal do Mancini testar os garotos e dar uma reduzida nessa taxa de idade, o número da idade dos jogadores, né? Então, assim, o meio de campo pra mim, é o coração do time. É o coração do time e é o que tá mais enfraquecido, né? E a zaga também, né? Apesar que o Ricardo eu acho que o Ricardo Silva, que tinha sido um dos nomes que entregado a gente vem bolsa, aqui e tal, fez um bom jogo. Contra o Bragantino, não dá pra reclamar, não. Acho que fez um bom jogo, vocês concordam? Sim. Concordo. Mas eu ainda acho que o meio de campo tá mais enfraquecido do que a zaga. As laterais, por exemplo, são setores questionados, né, com o Nino ali, quando entra, é igual o do Atlético, quando entra um, pede outro, mas ainda é um que dá para segurar dependendo do esquema. Fala com ele para não subir tanto, colocam ali para cobrir, mas o meio de campo é o que faz a falta ali, que ajuda o ataque e a defesa, e você ter ali 3 pessoas de idade mais avançadas que não conseguem mais correr o jogo inteiro, prejudica, né? E vou te falar, viu? Eu tenho para mim o seguinte, agora que vai ser o clássico, que é o próximo jogo do América, é um clássico contra o Cruzeiro, o América vem de 7 jogos de invencibilidade contra o Cruzeiro. Sim. E para mim, do jeito que tá hoje, vai acabar isso no domingo. Porque vamos trazer também o que o Mancini disse no pós-jogo contra o Bragantino. Um dos motivos que o Mancini disse que o time não foi bem em campo foi com relação ao extracampo, que envolve justamente o Nino Paraíba, o Marlon, que foi tirado 2 horas antes da entrada do time em campo, Dadá Belmonte Mateuzinho. E o Mateuzinho, que é o grande ídolo da torcida. Para quem não viu, os 4 jogadores do América foram citados na Operação Penalidade Máxima 2, onde envolve jogadores que são aliciados para poderem manipular resultados do futebol. Nós vamos, no final do programa, a gente até fala um pouquinho sobre isso, mas os 4 jogadores. O Mancini já tinha problemas de montar um time mais organizado, porque perdeu o Arthur, que vendido pro Bayern, foi pro Mundial, e se volta para ficar, acho que uma semana, coisa assim, nem joga mais pelo América. Aí tem Nino Paraíba, que não tem mais, porque o América corretamente afastou o Nino, porque o Nino é um dos que foi citado de forma mais contundente no processo que vem sendo feito pelo Ministério Público de Goiás, corretamente. Os outros ainda o América informou que vai esperar o desenrolar da operação para ver o que faz com os caras, mas já afastou o Nino. Aí, ó, você não tem Nino na direita, você não tem Marlon na esquerda. O que você vai fazer? Ele vai ser obrigado a fazer o que ele não estava querendo, que é botar os meninos, botar a garotada do América que foi bem na Copa São Paulo, que encarou de peito aberto um Palmeiras lá e por pouco, foi muito pouco que não conseguiu empurrar pelo menos para os pênaltis e tentar buscar o título através das penalidades. E te falo, Mancini, ô filhão, a sua corda para mim também tá aqui, ó. Pescoção já. Pescoção. Não dá para pensar, o América não pode esperar cair, o dilúvio, cair alguma coisa do céu para poder voltar a jogar bola, para poder sair da draga que tá da lanterna, que tá do Campeonato Brasileiro.
O América não tem mais, não tinha, pelo menos não tinha que passar mais essa filosofia de entrar no campeonato eu quero 45. Não, o América já tinha chegado numa estrutura de clube onde a gente já pensava nele um pouco mais pra cima, Pedro. Tanto é que é um dos cogitados, pelo menos no início, né? A tentar aí o título da Sul-Americana e uma boa classificação no Campeonato Brasileiro, né? Beliscar então, Libertadores assim, de novo. Sim, que era até um dos objetivos que o próprio Mancini falava em coletivas durante o Campeonato Mineiro, né? Então, assim, desandou. Então, é uma coisa que o time vai ter que rever aí, porque não pode permanecer nessa posição. Acho que agora é o 19º, né? Por causa da derrota do Cuiabá. Sim. Então, assim, é muito pouco pro América. Principalmente pelo planejamento e objetivo do ano. Ô Marco, e como eu falei do Ceni no Inter, eu sou um dos aqui que vou defender, se o Mancini não reverter essa situação rapidamente, quando eu digo rapidamente é pra ontem, eu sou um dos que apostaria no Rogério Ceni no América. Ah, mas o Rogério Ceni, Rogério Ceni, você sabe por quê? Ele pega essa garotada que subiu e bota pra jogar, aí você vai ver aí, de repente, olha, o Renato tá fazendo gols, nossa, olha aí, tem o Breno, eu acho que é o volante, o Bruno, me falhou a memória, mas tá lá no Hoje em Dia de novo. Tá conseguindo ajustar a defesa e tudo mais. Por quê? Porque tem coragem de botar os caras pra jogar. Por isso que eu acho que, se não resolver agora, que ele é um principal nome ali de culpa dessa situação do América, por não reverter a situação, porque ele tá ali, o Juninho, nessa coletiva ele falou, o Juninho tá cansado, eu sei que tá desgastado, por isso que ele caiu o rendimento, só que se eu tirar, como é que eu vou fazer? Irmão, você é pago pra isso, pai. Pra senão, pensar nisso. me põe aí, ué. Me põe aí no seu lugar, tio. Pra ganhar aí o Capilé aí, eu consigo fazer isso também, ué. Tira o Juninho, bota alguém. Quem que é o alguém? O Lucas Cal não tá aguentando. Beleza, põe o moleque da base. Você vai estar perdendo o quê? Nada, mas tem que fazer. Então por isso que eu acho, Maicon, que se não mudar essa história toda, eu vou lá atrás do Rogério Ceni. Olha, o Rogério é uma boa opção, concordo com você, mas eu ainda acho que não é o momento de demitir o Mancini. Bomba, choquei, escreve isso aí, choquei. Ô, show, pros íntimos, show, põe aí, ó. Michael acredita que Mancini ainda tem muito a entregar para o América. Acredito que o Mancini ainda tem condições de fazer esse time melhorar. Se vai fazer, é outros 500. Porque a gente tem que analisar, por mais que o América é um dos... A gente colocou a América ali para lutar por uma vaga na Libertadores, diferentemente dos outros anos, a situação financeira do América é diferente, né? A situação de receita do América é diferente. Se o América chegou nesse patamar que ele está hoje, é muito mérito dos seus dirigentes. Sim, concordo. A gente vê, por exemplo, o América colocando 5 mil em jogos de Libertadores, no Independência. Às vezes que o América jogou no Independência pela Libertadores, 5 mil torcedores. Então, assim, é muito difícil fazer futebol com pouco dinheiro. Então, assim, acho que não é hora de mudar agora. Eu acho que o Mancini já mostrou seu potencial, mas aí que tá, né? Perde esses 3 próximos jogos aí, a situação fica insustentável. Mas, ô Maicon, você concorda comigo que o alvo do América tem que ser o brasileiro? Tem que ser o brasileiro, mas a Sul-Americana dá receita. Mas esquece a receita da Sul-Americana, porque, pensa, vai lá, bate aí, quase chegando bate uma semifinal. Vou botar uma semifinal para não falar da final, porque senão vão falar que eu tô muito confiante, otimista e tal. Vou buscar só a semifinal. Bate a semifinal da Sul-Americana. Chega na semifinal, porque já chegou, da Copa do Brasil. Sim. Aí no Brasileiro, tá amargando a 18ª posição com 10 pontos pro primeiro a sair da zona. Tá bom? O que vai adiantar esse dinheiro? O Atlético Goianiense é um exemplo do ano passado, né? Vai montar time para jogar a Série B? E perder a receita da Série A, que quando cai, a gente sabe que cai um absurdo o valor. Então, pode ir, tá? Mas bota qualquer um na Sul-Americana e foca nesse momento brasileiro. Se não, bicho,
o caldo vai desandar. Porque, querendo ou não, quando começa a dar aquela disparada ali, Pedro, 17º, 16º, 15º, É difícil na hora pegar. que esses caras afastam de quem, como é que faz? De 15 pontos, ganhou um, né? Ganhou um. Até agora. E aí a gente falando de projeção de 45 pontos, aí a gente fez até um cálculo aqui que a gente vai debater, pode até trazer para o América, mas a gente fala também pelo Cruzeiro, que se você pensar em 45 pontos, a gente falou de ganhar 8 jogos para subir um pouquinho a média. Você precisa ganhar 8 jogos no primeiro turno e ganhar 8 jogos no segundo turno para você poder ficar ali tranquilo. O América em 5 jogos que já foram, nós estamos indo para a 6ª rodada, em 5 jogos o América não ganhou nenhum, só fez um ponto. Como é que vai bater os 8? Eu acho que a situação do Mancini vai passar muito pelos próximos jogos. Né? Mas pelos próximos 2, 3 você jogos. concorda que o aí. elenco não é aquele que aguenta os campeonatos? Ah, não, nessa parte eu concordo. Eu acho que o estadual ele engana muita gente. Inclusive, um exemplo disso é o Botafogo, que não chegou nem nas semifinais do Carioca. Sim. Né? E Sim. hoje está lá na ponta do campeonato. Mas eu ainda esperaria um pouquinho mais, manteria o Mancini mais uns 2, 3 jogos aí para ver o que ele... Ô, bicho, eu gosto do otimismo desse homem aqui, viu? Eu gosto do otimismo desse homem, Pedro. Isso aqui, ó, isso é a paciência em pessoa, gente. Pensa. Eu se tô na arquibancada ali vendo o que eu tô vendo ali do Mancini ali, bicho, eu acho que eu pulo naquele alambrado ali, moço, e vou ficar naquele naipe de destruir tudo, Pedro. Hein? Mas convenhamos que o próprio América se colocou nessa situação, né? Sabendo aí que tinha 3 competições para competir no mínimo, não montou um elenco vasto o suficiente para competir e o torcedor, o próprio jogador, óbvio, quer brigar em todas as competições, né? Então, assim, a própria direção do América se colocou nessa posição aí de agora ter que até, quem sabe, abdicar da Sul-Americana, como você mesmo falou, né, Paulo? Pois é, então o que é o lance? Você vai acompanhar tudo isso que está acontecendo com a América e até mesmo o clássico, que a gente vai trazer todas as informações, que é o próximo jogo do Coelhão, lá no hojeemdia.com.br/Rede Esportes. Vai pegar tudo que a gente está falando aqui sobre a escalação, sobre prováveis, sobre tudo para esse clássico e também o que, depois do clássico, a projeção se vai ter Mancini ainda no comando ou não para esse jogo contra o Inter pela Copa do Brasil. Já que a gente tá falando do clássico, vamos trazer o rival, né? Que é o Cruzeiro, que vem de dois bons jogos com um bom resultado, vamos chamar assim, né? Que começou com uma grande vitória, né, ô Maicon? Ah, com certeza, né? O Cruzeiro vive hoje seu melhor momento na temporada, que são um dos melhores momentos dos últimos 3 anos. Verdade. Né? Jogou muito bem contra o Fluminense. Eu acho que o torcedor não pode desanimar com essa derrota diante da equipe carioca. E a perspectiva é boa. E olha como que o futebol muda, né? Há 1 mês e meio atrás, na semifinal do Campeonato Mineiro, o América era unanimidade. Certo. Favorito. E hoje a situação se inverte totalmente, então o Cruzeiro é favorito para o jogo de domingo e pode abrir uma sequência positiva, né? Porque já que tem a América em casa, depois tem o Cuiabá também jogando o Mineirão. Contra o América ele é visitante, mas joga em casa. Então o Cruzeiro, eu acredito que está surpreendendo e vai fazer um bom campeonato. E detalhe que antes do Cuiabá tem o Grêmio pela Copa do Brasil, que é outro também que pode ser uma boa para o Cruzeiro, porque não está vindo de bons resultados. Também a situação foi lá no goleado Sul pelo Palmeiras, a situação no Sul lá complicou pros dois, hein? O Renatão lá, Renatão! Soares com apenas um gol no campeonato. E de pênalti. E de pênalti, a situação lá tá... Foi meio que um voleio. Não, qual que ele fez de pênalti? Ele fez de pênalti. Ele errou o pênalti, né? Ele errou o pênalti, é verdade, ele errou o pênalti. Ele errou o pênalti. Foi meio que de voleio contra o Bragantino. Verdade. Então o Cruzeiro tem nessa situação. Veio de uma vitória, depois perde pro Fluminense jogando bem. E se tivesse um pouquinho melhor a pontaria, poderia ter dado trabalho ali pro Fluminense. O Neto Moura perdeu um gol ali que... Se acerta o pênalti, né? Eu acho que ele... Mas antes do pênalti, na hora que o Neto Moura chega e bate ali que o Fábio fecha o canto pra ele, na hora que ele bate cruzado ali, rapaz, se ele tivesse um pouquinho concentrado ali, poderia ter feito a diferença, ter feito o gol. Mas não fez. Foi bom. A situação do pênalti foi uma situação que
eu acho que não teria que ter acontecido de hipótese nenhuma. Que não é, nem de pelada a gente discute pra ver. Mentira, pelada a gente faz sim. Todo mundo quer bater o pênalti. Mas acontece de pelada, situação que o Pepa conseguiu responder e resolver de forma tranquila, os jogadores foram para as redes e falaram, mas que veio num momento bom também. Que é aquela, vamos discutir aqui no vestiário nesse início de campeonato para depois segurar a bronca. E pega um América agora totalmente destruído do jeito que nós estamos falando, mal das pernas. Um bom jogo pro Cruzeiro de novo, né, Pedro? E sendo no Independência, que tá com um gramado melhor do que o Mineirão. E o Independência que foi a casa aí do Cruzeiro por alguns jogos, né? Então, assim, e vai ser. É um lugar que tem jogo. Que tem show no Mineirão, tem show naquele negócio. Novamente, né? Vamos voltar pro Independência. Cruzeirão, Independência de novo. Mas aí é um confronto, aquela frase que sempre usa para clássico, né? Clássico é clássico e vice-versa, mas o ambiente, a fase dos dois times são totalmente inversas. Então, assim, o Cruzeiro vem aí de sequências de jogos dentro de Belo Horizonte, né? Essa não como mandante, mas vem aí fazendo um bom aproveitamento. O Pepa tá aí arrumando o time, achou o time dele. Então, assim, é um páreo duro pro América, mais um, que o Cruzeiro aí, pra mim, tem aí uma vantagem e acabar com essa sequência aí dos 7 jogos sem vitórias. O grande problema pra escalar esse time vai ser o departamento físico, né? Porque o Vital saiu desse jogo contra o Fluminense sentindo dores. E é nome fundamental no Cruzeiro hoje, né? É fundamental não, é vital para aquele meio campo do Cruzeiro. Eu não quis fazer o trocadilho. Você perdeu, papai, perdeu. Então o Matheus Vital ali perdeu o Richard pela mesma situação do Nino Paraíba, citado nesse esquema de apostas aí esportivas pelo Ministério Público de Goiás. Então perde o Richard, que era o cara que estava fazendo o primeiro homem ali à frente da zaga, e o Cruzeiro sentiu isso contra o Fluminense. E eu acho que hoje, assim, o time vem muito bem, né? Tá numa fase aí muito boa, mas um nome questionável é o Gilberto, né? Não, esse aí... A torcida aí já começa a cogitar ali, quem sabe, um Gilberto no banco, improvisar um Bruno Rodrigues ali sim, de falso 9. Então, assim, o time vem bem, mas um nome aí questionável, quem sabe, é o Gilberto. Porque não dá pra tirar o Gilberto e pôr o Dourado ainda não. O Dourado, a shape dele. Tá igual nós dois, pai. Principalmente, a shape dele tá gigante igual principalmente nós dois, depois daquele lance ali com o Bruno Rodrigues, que ele vai querer crescer no time, né? Aquilo ali você ainda até dá aquele lance de supera, né? Você põe aquelas músicas lá, supera e tal, e segura a bronca. Mas o negócio é que eu acho que tá totalmente sem ritmo. Totalmente sem. Você viu o posicionamento dele, principalmente no jogo contra o Fluminense, nossa, é mais perdido que cego, em tiroteio. Então, o que acontece? Tira o Gilberto, você vai ter que improvisar, ou colocar o Ariels, por exemplo, que é o menino da base, para poder jogar. Eu ainda não colocaria, eu acho que contra o América ainda iria de Gilberto, viu? Eu vou ser igual você, Maicon. Vou passar um pano, vou ser otimista e calmo, e deixar o Gilberto contra o América. Só que mais uma vez eu discordo, eu acho que tá na hora do Gilberto sentar no banco. O problema é com você, Paulo. Tá vendo? Virou rixa agora, virou rixa. Porque o Gilberto, ele é o ponto que tá destoando do time, né? Mas coloca quem? Não sei, o Pepa tá lá pra... Pago bem pra isso. Muito bem pago pra resolver a situação. Talvez o Bruno Rodrigues, né, como o Pedro citou mais cedo, como esse falso 9. Aí você põe o Wesley, Daniel Júnior e Bruno Rodrigues? E tem o Nicão também, que pode aparecer nesse O único problema de você mexer na posição do Bruno Rodrigues é você mexer numa coisa que tá dando certo, né? Você vai limpar, você vai tirar a sua ala ali. Mexer numa coisa ali que tá dando certo, né? Porque o Bruno Rodrigues ali pela esquerda tem movimentado o time e criado boas chances. Ou seja, não tem muita escolha. E justamente por não ter muita escolha, o Pepa vai esperar no treino de sábado, desse sábado agora, que é o último antes do jogo contra o América, para definir o time. Porque ele vai esperar o departamento. Nessa sexta, ou pela manhã, ele fez um trabalho com os jogadores, mas preservando os titulares, para ver se os caras têm uma recuperação física mais rápida e até mais intensa, e trabalhando mais com os reservas e com
com os que pouco entraram no jogo. Mas olha como que a situação é difícil, né? O Cruzeiro fez os 5 jogos em alta intensidade. Sim. O Cruzeiro ele tá numa rotação diferente do que as outras equipes, né? Você vê que o time tá entregando ali como se fosse uma final de Copa. E uma hora isso ia pesar, mesmo o Cruzeiro tendo semanas cheias, quando tem datas internacionais. Exato. Que ele não tá na Libertadores nem na Copa Sul-Americana. Então, assim, é questionável até onde esse time, o gás desse time vai, né, no campeonato. Mas eu ainda acho que o Pepa, por ele ter achado um padrão de jogo, isso facilita na hora das mudanças, porque o time tem um esquema definido, né? Concordo. Então, ele vai trabalhar muito bem esse time para o jogo contra o América e ele vai achar a solução desse problema. Então é isso, ó. Todas as informações do nosso querido Cruzeirão cabuloso você vai ter lá no nosso portal hojeemdia.com.br. Vai lá amanhã que você vai ver a prévia dos dois times, tudo certinho, como que a América, como que o Cruzeiro vão para esse clássico. Se o departamento médico vai liberar o Matheus Vital para esse jogo, o Ramiro volta, que ficou de fora, cumprindo suspensão. Então o Pepa ganha um nome para esse meio campo, que é o coração do time, igual a gente falou aqui, de todos os times. Então vai lá, você acessa o portal hojeemdia.com.br, barrinha esportes, aba Cruzeiro. Você vai saber tudo sobre esse clássico e sobre o próximo jogo, que é contra o Grêmio pela Copa do Brasil, tá certo? Pra gente passar a régua aqui, vamos só comentar primeiro dos times do interior. Democrata começou empatando na série D. O Tombense vem... Nossa, Tombense... Ô moçada, dá um jeito aí, pai. Porque vocês vão jogar contra o Ceará. Adversário direto, na briga ali para não entrar na zona de rebaixamento. O Ceará e o Tombense estão com o mesmo. Tombense já tá na zona de rebaixamento, né? Na verdade, não. Quem tá é o Ceará. Ah, é o Tombense contrário. tá fora por saldo de gol, se eu não me engano, tá? Tombense, Londrina e Ceará. De cima para baixo, assim, na ordem dos carinha que estão na cola ali do lugar que ninguém quer estar. Então vai jogar contra o Ceará, tem que vencer esse jogo para poder voltar a subir, voltar a somar pontos. O Pousão tá fazendo, depois de estrear mal, jogando mal, mas ganhou. Fez um segundo jogo, ganhou em casa, tá indo bem, tá lá entre as cabeças da Série C. Pode conferir. Será que já não tem time de olho no Roger, não? Não sei se tem time de olho no Roger, viu? Porque o América tá mal aí, dois trabalhos bons. Não, mas eu acho que pro América, eu não sei se o Roger... Será? Não sei, cara. Eu apostaria mais no Rogério Ceni, no Rogério Ceni, porque tem mais bagagem pra isso. Mas o Roger vem se bem, acreditando aí, tá, né? Não, tá. O que ele fez no Campeonato Mineiro com o Atlético foi espetacular. O Atlético também tá indo bem na D. O Patrocinense empatou e vai pegar o Craque na segunda rodada. A gente vai ter todas essas informações também no nosso portal, tá bom? Então você acesse lá e vamos torcer para os times do interior de Minas que entram em campo no sábado pelas suas rodadas B, C e D, que façam também a alegria da torcida, da grande torcida aí do interior de Minas em seus respectivos lugares e consigam vitórias para a gente estar levando o futebol mineiro cada vez mais para cima. Eu queria ter o Campeonato Brasileiro, tinha que ter só time mineiro, 12 times mineiros, 12 quiçá 15 ou até mesmo 20, derrubando todo mundo. Só o Campeonato Mineiro vai virar Campeonato Brasileiro. Então que a galera suba aí, beleza? E para fechar o nosso programa, é lógico que a gente não poderia deixar passar essa situação que eu vou te falar, viu? O presidente do Vila, é o Hugo, se eu não me engano o nome dele, Vila de Goiás. Foi quem descobriu. Parabéns, viu? Ele que, não sei se ele já está aposentado, mas policial também. Parabéns, viu? Quando ele descobriu, quando ele desconfiou do caso envolvendo o Romarinho pelo Vila, que se eu não me engano foi 150 mil que ele embolsou dessa galera aí de apostas aí, foi aliciado, caiu, pá, não rolou a parada, aquela história toda, a lacatica toda. O que acontece? O presidente do Vila foi lá, desconfiou, jogou pra cima, o ministério entrou pesado e a operação já tá na segunda fase, vai entrar na terceira fase. A gente já viu aí nomes, Cruzeiro com o Richard, a América com todos que a gente citou,
ex-cruzeirense que foi o Tony Anderson, que também nessa sexta teve o nome. Ex-atleticano, Natan, né? Já teve comprovante até de pagamento na conta. Até de pagamento do Tony Anderson teve. Uns nomes, Natan, outros que podem e vão surgir, que pode ser nome que a gente nem imagina, nome grande. É uma situação que entristece a gente que trabalha nesse futebol, e principalmente porque imagina a cadeia só, Pedro. Você tá lá, nós somos um time. Aí tem um companheiro nosso aqui que ele foi um aliciado. Nós estamos correndo, dando a vida pelos 3 pontos, pelo campeonato. O carinha tá ali para derrubar tudo que a gente está fazendo. Começa aqui. Sai daqui, vai lá na arquibancada. O cara, nós, torcedores, vamos lá, tem camarada aí que tira de onde não pode para poder ir pro jogo. Aí, ele pagando ali para ver o time, começa o jogo, o que ele faz? Grita o nome de todo mundo. Ele vai e grita o nome desse cidadão que vai entrar para arrebentar o time dele. Olha onde vai a parada toda. Então, é uma coisa terrível, né, mano? Ah, com certeza, Paulo. E principalmente no momento que o futebol brasileiro está passando por uma reestruturação, com a implementação de SAFs, com a possibilidade da criação da liga, né, com investimentos, aí cai uma bomba dessa. E é importante a gente falar também, né, porque a operação está na segunda fase, mas a gente tem um grupo de jogadores que já foram indiciados pelo Ministério Público e tem outros que são apenas citados, né? As investigações ainda continuam, né, até que sai essa sentença, mas é um esporte que mexe com paixão, né? Eu fico pensando na garotada que está chegando aí agora, que tem atletas de futebol como referência. Então, assim, a discussão ela é muito ampla. Ela é esportiva, ao mesmo tempo uma discussão muito social, né? Então, assim, é complicado, sabe? É uma coisa que nos entristece demais. Até o próprio Mancini, no final do jogo contra o Cuiabá, quando ele colocou que os jogadores ficaram abalados, que eu também não tiro essa situação, não, porque abala mesmo. Você vê um companheiro seu, você correndo aqui, e de repente você vê um companheiro seu que... Querendo te derrubar. Que derrubou outro e que pode te derrubar, mexe com o psicológico, porque jogador é gente. Não tem essa separar, não. O Mancini falando que tá 40 anos no futebol e que pra ele não sabe, a vida dele fora do futebol é menor do que tudo. A vida dele é no futebol. Aí a gente tem entrevista como do Luxemburgo, né, Pedro? Que chega... Que falou ali, assim, o Luxemburgo, pra mim, foi o posicionamento mais forte, né? Falando aí, doa a quem doer pra punição. Ele fala que é totalmente a favor da punição. E eu concordo, porque, assim, é uma coisa que, se deixar barato agora, vai continuar. Então, tentar inibir aí, enquanto tá no início, pra não estragar um esporte que tantas pessoas se veem nele, né? Uma pessoa ali vive uma vida difícil, aquela coisa, às vezes tem ali um alívio no futebol, ou então que quer transformar a vida através do futebol, vê que, na verdade, não é isso, né? É tudo um esquema. Então, assim, é tentar acabar com essa situação o quanto antes. É isso, moçada. Então, vamos torcer para que o Ministério Público continue averiguando e colocando tudo aí. E a Polícia Federal entrou no caso, né? Exatamente. Polícia Federal entrou, o presidente pediu para que tenha prioridade sobre essa situação, a CBF se colocou à disposição, que os clubes façam o que tem que ser feito, que é o quê? Vire exemplo, não contrate esse camarada que está envolvido, que está citado, afaste quem tem que afastar. Se for o cara mais top do seu time que está envolvido, afaste o cara. Mostre para essa garotada que existe a instituição que é muito maior do que qualquer jogador. Então que isso aconteça, que a punição venha e seja severa, que esses caras paguem pelo que eles estão fazendo, porque o futebol, como o Mancini, vou repetir até o que o Mancini, porque o Mancini também, eu gostei da fala dele. O Mancini disse, o futebol, ele é um lazer e que a gente tem que ser muito leal a ele.
E pra ser leal, você não pode jogar sujo, não. Exatamente. Fechamos? E tem até uma discussão, né, sobre a regulamentação das apostas, Verdade, né, no verdade. governo federal. Então, O jogador não pode estar envolvido em hipótese alguma com jogos. Exatamente. E é bom falar que a casa de aposta é vítima também. É né? vítima Claro, também. É vítima, com certeza. É vítima. O problema tá nisso aqui, ó. Cabeça fraca. O cara ganha 200 mil e acaba deixando se corromper por 10 mil. Não dá, né, pai? Então, ó, vamos continuar e a gente vai continuar falando disso aqui. O programa a gente vai falar. A sua opinião também é importante. Deixa aí seu comentário sobre essa situação dessas manipulações de resultados aí. Além de tudo que essas bobajaiadas que a gente falou dos times aqui também. O Mancini tem que ir embora, o Pepa tá nas alturas, o Cudezola lá deu uma equilibrada e vai garantir o emprego dele, porque conseguiu também ajeitar o time. Deixa seus comentários aí, tá bom? Ô, Maicão, valeu, obrigado. Tamo Até junto. a próxima. Até. Pedrox, bem-vindo. Obrigadão, Até Paulo. a próxima, viu? Oportunidade aí, até. E aqui, ó, acompanhe também matérias do Pedro lá no Hoje em Dia, falando de cidades, falando de tudo quanto é quá, Pedrox tá lá, ó. Pedro Melo, pode acompanhar lá, que o homem é bom, viu? Oh. Tá aparecendo imagem também, depois vocês conferem aí que o bichinho tá arrebentando, fechou? Tudo isso aqui que a gente tá falando, a gente sempre vai continuar junto com vocês, tá bom? Porque esse programa tem a intenção de fazer esse bate-bola com vocês, tá certo? Então, ó, até a próxima semana e até mais.